bem, irmãos, agora vamos meditar um instante na palavra. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo, aqui em Mateus capítulo 9, e a gente vai começar a ler a partir do versículo 9, tá bom? Mateus capítulo 9, começando do versículo 9, e a gente vai ler só o 9 e o 10, apenas esses dois versículos, ok? Mateus capítulo 9, versos 9 e 10. Vamos lá então? Mateus diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Amém por isso? Entenderam essa história? É uma história bem curta, mas que conta a história do chamado de um dos discípulos de Jesus, chamado Mateus. Mais tarde, Mateus viria, inclusive, escrever um evangelho, e nós iríamos ler o seu evangelho, e, aliás, foi o que fizemos ainda há pouco. Hoje pela manhã também falamos em um texto em Mateus, e eu quero então meditar um pouco na história do chamado deste homem de Deus, o nosso irmão Mateus. E eu quero pensar hoje com vocês sobre o fato de Mateus ter abandonado tudo e seguido a Jesus. Hoje pela manhã nós estudamos aquele texto, onde os discípulos perguntaram para Jesus: nós deixamos tudo para seguir o Senhor, o que vai ser de nós? E eu queria hoje mostrar o exemplo de uma pessoa que fez isso. Talvez Pedro não deixou tanto assim, não é? Talvez Pedro ainda podia continuar pescando, mas Mateus não. Mateus realmente teve que deixar tudo para seguir a Jesus. Ele não podia mais voltar para o seu passado, para a sua profissão, nem para os seus amigos. Eu quero então pensar um pouco na escolha deste homem. Seguir a Cristo sempre custou muito para todo mundo. Ninguém seguiu a Jesus e continuou do mesmo jeito. Eu imagino que muita gente tem medo de seguir a Jesus e não quer seguir a Jesus, e eu até dou razão a essas pessoas, porque realmente seguir a Jesus vai implicar em algo. Você não vai poder seguir a Jesus e continuar do mesmo jeito. Seguir a Jesus tem de fato uma implicação, e muita gente tem medo disso. O que eu vou ter que fazer? Então a pessoa começa a fazer uma matemática, não é? Eu vou ter que ir na igreja, vou ter que dar dízimo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Uma vez eu estava conversando no evangelismo pessoal, e uma senhora, eu estava convidando as pessoas e falando a respeito da programação da noite, e a senhora me perguntou: mas se eu tiver que ir lá na sua igreja, eu vou ter que dar dízimo? Eu achei um pouco de maldade dela, né? Foi um pouco de mau gosto a pergunta dela, e eu respondi para ela, né, falando: minha senhora, eu vou ser bem franco com a senhora. Se a senhora for na igreja e o Senhor falar contigo, e Deus quiser algo da senhora, eu garanto que o dízimo é o menor dos seus problemas. E quem está com Jesus e quem segue a Jesus já tem consciência deste fato. O dinheiro é o menor dos problemas. Jesus vai te pedir muito mais. Seguir a Cristo implica realmente em renúncia. E ele vai nos dizer que é uma renúncia da própria vida, do próprio eu. Ele chegou a dizer que quem o segue precisa de alguma forma morrer. E quem está com Cristo já deve ter experimentado essa história do morrer com Cristo. É uma coisa que de fato não é muito fácil, é de fato muito difícil. E eu acredito que todos nós, em algum momento, tivemos que enfrentar o desafio de morrer com Cristo. Então, seguir a Cristo não é fácil, é um risco. E você vai ter que seguir esse risco, se você quiser experimentar uma profundidade com Deus, viver o plano de Deus em sua vida. Esse é o preço, e Mateus resolveu pagar esse preço, né? Ele pagou para ver o que iria acontecer. O caso de Mateus foi um caso especial, porque Mateus ele foi o que pagou o preço mais alto. Pelo menos naquele momento, cada um pagou um preço certamente muito alto. Tiago, por exemplo, um Tiago que a gente não sabe quem é, ele é um desconhecido, ele é chamado também de Tiago. E o Tiago? Esse Tiago, por exemplo, ele, a gente sabe, é o discípulo menos conhecido de todos. E no entanto, foi o que pagou um preço alto, foi o primeiro a morrer. Lembra de Herodes? Que um dia Herodes acordou de mau humor, não tomou remédio, né? Não tomou lá o Rivotril, o diazepam, e aí acordou mal-humorado e mandou matar algumas pessoas, e mandou matar Tiago. E pegou Pedro. Tiago ele matou hoje, e Pedro ele amarrou para matar amanhã. Leia Atos e vocês vão ver que foi exatamente isso que aconteceu, né? O Pedro acabou não morrendo. Quem já leu Atos já conhece essa história. Mas o Tiago, coitado, foi pego e já na hora já morreu.
O fato aqui é que Tiago era um discípulo de Jesus, e Tiago era um discípulo desconhecido, ninguém sabe nada, né, sobre ele. O filho de Alfeu, né, é o máximo que podemos dizer sobre ele, mas era um discípulo de Jesus e pagou um alto preço, um difícil, o primeiro a pagar o preço com a vida entre os discípulos de Jesus. Mas Mateus, a curto prazo, mas Tiago, né, pelo menos Tiago pôde caminhar com Jesus e teve uma vida, né, ao lado de Jesus, e durante algum tempo ele foi bem. Mateus não, Mateus a curto prazo, ele já teve uma renúncia muito grande e muito difícil de seguir a Jesus. Mateus, de todos, foi o que pagou o preço mais alto por seguir a Jesus naquele momento. E eu quero mostrar para vocês qual foi o preço que Mateus pagou. Primeiro, Mateus, para seguir a Jesus, perdeu o emprego. Seguir a Jesus imediatamente para Mateus significava imediatamente a perda do emprego. Ele não poderia seguir a Jesus e continuar na coletoria. A coletoria, e ele cobrava impostos para Roma, era um lugar meio ruim, de fato muito ruim. Ele era odiado pelos judeus e ele sabia disso. Eu não posso seguir a Jesus e continuar na coletoria. Então, imediatamente, a primeira coisa que acontece com Mateus, ele perde o emprego. Os outros pescadores, os outros discípulos, alguns deles pescadores. Talvez alguns deles fossem até pobres, inclusive. E talvez até não tivesse muito para perder. Quando você é pobre e não tem muito para perder, até que é uma beleza. Foi roubado. Ah, quanto roubaram? Roubaram R$20. Poxa vida, né? R$20, né? R$20 não é muito. Eu, se me roubar R$20, não é tão ruim, porque graças a Deus, R$20 para mim não é uma coisa que vai pesar muito, né? Ninguém gosta de perder dinheiro. Mas quem é pobre não perde muito. E Mateus não. Mateus era um homem que tinha dinheiro. Ele era rico. E se ele seguisse a Jesus, a implicação imediata, ele ia ficar pobre, ele não ia ter mais o seu sustento. E naquele tempo não é que nem hoje, que tinha todo um plano, né? Tinha todo um mercado de trabalho. Não, o negócio era cruel naquele tempo. Se Mateus perdesse o emprego, como ele ia se recolocar novamente no mercado de trabalho? Ele não poderia voltar ao trabalho facilmente. E que trabalho seria esse? Era muito, muito, muito difícil. Mateus, se ele seguisse a Jesus, e ele sabia disso, ele nunca mais ia poder voltar para a coletoria. Nunca mais. A fonte da sua renda, e não era pouca, estava comprometida para o resto da vida. Ele não tinha mais essa fonte de renda, mas Mateus resolveu a si mesmo abandoná-la. Segunda coisa que Mateus perdeu, e foi imediato, quando ele disse, eu vou seguir o Senhor, imediatamente ele perde a sua fortuna. O texto diz que Mateus inclusive fez uma festa. E aí Mateus então ele perde sua fortuna. Não é que Mateus talvez ele até tenha de fato, né, de alguma forma se desfeito do seu dinheiro, mas Mateus ia viver uma vida onde a sua fortuna não tinha muito sentido, porque ele iria andar com Jesus. Certa vez alguém tentou seguir a Jesus e falou para Jesus, Senhor, eu quero te seguir, como muita gente faz, né? Eu vou te seguir com a boca cheia, né? Todo cheio de boa intenção. Eu vou seguir o Senhor. E Jesus, ele disse, olha, eu vou te falar uma verdade. Amém, né? Amém, se você vai me seguir. Mas eu vou dizer uma coisa, as raposas têm covis. E as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Está disposto? Esse era o caso de Mateus. Mateus era um homem que vivia no conforto, vivia no luxo. Ele tinha uma bela casa, uma bela cama, e agora, seguindo a Jesus, ele ia ter que se conformar com o padrão de vida de Jesus, e realmente não era dos melhores. Quando eles, por exemplo, Jesus os enviou de 2 em 2, eles foram sem dinheiro, não levaram bolsa e não levaram alforge. Mas como é que a gente vai dormir, Senhor? E vai comer onde? E Jesus fala, quando você chegar numa cidade, procura uma casa, olha assim, né? Olha para a cara da pessoa e fala, bom, aquele parece bonzinho, eu vou falar com ele, quem sabe ele me dá um prato de comida. Vai ser desse jeito. Mateus era um homem rico, e quando ele começou a seguir a Jesus, ele teve que começar a pedir para os outros, gente que ele nunca viu na vida. Você faria isso? Você chegaria numa pessoa que você nunca viu, de vez em quando alguém nos aborda, não é verdade? Pedindo alguma coisa, um prato de comida, a gente geralmente não gosta muito disso, a gente fica meio chateado com isso, mas e se fosse você?
E se você que tem dinheiro tivesse que fazer isso? Mateus passou exatamente por isso. Seguir a Jesus significava automaticamente a perda do seu dinheiro. Ele não teria mais a sua fortuna. Ela não estaria mais disponível para ele, portanto, e Mateus a perde. Em terceiro lugar, porque ele era rico, né, e tinha muito a perder. Em terceiro lugar, Mateus perde seus amigos. Se a missão de Jesus falhasse, o que ia acontecer com Mateus? Os outros discípulos tinham seus amigos. Pedro, por exemplo, era um homem, um judeu, um bom judeu. Tiago, né? João, eram bons judeus e tinham amigos judeus. Se Jesus falhasse, vamos supor que a missão de Jesus não deu em nada, e no fim foi tudo uma grande farsa. O que o João faria? O que faria Pedro? O que faria Natanael? Esses homens iriam voltar para os seus amigos. Olha, desculpa aí, foi mal. Voltariam para a sinagoga, certamente. Desculpem aí, a gente acreditou, achou que era o Messias. Eu acho que a sinagoga até entenderia, não é? Não, realmente, eu entendo, ele tinha lá os milagres, né? E receberiam de volta, não era um grande problema. Mateus não tinha amigos. Sabe quem eram os amigos de Mateus? Os publicanos, os pecadores daquele tempo. E agora seguir a Jesus significava que ele perderia seus amigos. Ia ter que fazer uma nova rede de contatos. Já pensou começar do zero uma rede de contatos nova? Quando eu vim lá do ABC, fiquei feliz que eu ainda tinha amigos lá, né? E durante algum tempo eu ainda fui me comunicando com alguns deles, alguns pastores, amigos meus. E a gente foi depois, né? O tempo vai passando, a gente vai arrumando novos amigos. Hoje, graças a Deus, tenho muitos amigos aqui na região. Isso é muita bênção. Mateus não teria essa oportunidade. A quem? Se Mateus ele se perdesse, quem ele iria procurar? Os publicanos? Publicanos não eram pessoas fáceis. Eles eram homens realmente odiados pela sociedade, alienados. Ele não teria mais amizade com esses homens. Iria voltar para os judeus, fazer amizade com os judeus. Os judeus odiavam Mateus. Mateus estava sozinho. Se a missão de Jesus falhasse, Mateus, coitado, ele, pelo menos em termos sociais, ele realmente estava perdido, estava na roça. Ele estava no deserto. Mateus não tinha mais nada, não tinha ninguém. Ele ficou sozinho. Ele sabia disso. Os discípulos eram integrados socialmente, Mateus não. Mateus perderia, mas Mateus ele não achava interessante, né? Perdeu sua fortuna, ele perdeu o seu emprego, ele perdeu os seus amigos, mas é interessante que Mateus, pelo menos na visão dele, ele não achou que estava pagando um preço alto demais, não. Se você perguntasse para Mateus, Mateus, mas rapaz, pensa direito, será que vale a pena? Mateus responderia, vale a pena. Alguma coisa em Mateus achou que realmente essa matemática valia a pena. Os discípulos disseram, e nós estudamos hoje pela manhã, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí, quando Pedro fala isso, a impressão é que Pedro tem um certo ressentimento. Não sei se a gente está avaliando bem a palavra de Pedro, mas foi Pedro que disse, e não Mateus. Porque Mateus não tinha essa ideia de que ele estava perdendo algo. Ele não tinha essa ideia de que ele estava arriscando, de que ele seria infeliz. Mateus tinha plena convicção de que ele estava no caminho certo, e ele fez isso com alegria. Ele realmente se entregou nas mãos de Jesus, e aconteça o que acontecer, eu vou viver este projeto. Ele não achava que o preço era caro. Eu tenho duas razões para isso. Primeiro, ele aceitou imediatamente. O texto diz que Jesus encontra Mateus na coletoria e disse, segue-me. O que ele faz? Ele larga tudo e o segue. Eu fico imaginando, mas como? Como assim? Podia pensar, não é? Vamos pensar um pouco. Volta amanhã. Eu teria dito isso para Jesus, Senhor, me dá pelo menos esse dia, né? Me dá uma semana, eu vou fazer uma oração forte. Vou lá no deserto, lá no monte, vou orar. Vamos ver o que Deus quer, não é? Ou talvez eu dissesse pior, não é? Segue-me, mas Deus me livre. Não é? Deus me livre de seguir Jesus. Mateus, ele foi imediatamente, ele não duvidou, ele não pestanejou um minuto, ele simplesmente largou tudo e seguiu imediatamente. Por que ele fez isso? Porque na ideia de Mateus, na visão dele, valia realmente a pena. Mas tem um segundo motivo pelo qual ele achou que valia a pena. Mateus, ele deu uma festa. Isso é bem curioso. Quer dizer, ele achou que aquilo devia ser comemorado. Não, ele podia fazer uma cerimônia de luto.
Agora, a partir de agora, vou viver na pobreza, eu não tenho mais nada, não tenho mais amigos, então vamos, sabe aquela coisa soturna. Não, mas não, pelo contrário, vou chamar minha turma, vamos fazer uma festa, eu quero que eles saibam que eu fiz isso mesmo. Porque ele podia esconder essa decisão das pessoas. Vão falar que eu sou doido, que eu sou louco. Vão falar que eu estou pirando. Vão falar que eu não estou avaliando bem as coisas. Como é que vai ser de mim? Como é que vai ser a mulher, os filhos? Não é? Não, Mateus achava que valia a pena. Não, eu quero fazer uma festa. Eu quero que todo mundo saiba. É festa, é alegria. Porque na cabeça dele realmente era um motivo de alegria seguir a Jesus. Por que será que Mateus achava que era uma alegria seguir a Jesus? Eu fico me perguntando, de onde Mateus tirou essa ideia? O texto não sugere que Jesus ele conhecia Mateus. Dá a impressão que Jesus ele chegou lá, viu Mateus e disse simplesmente, segue-me. Foi simples assim. Então não tinha um relacionamento com Jesus, né? Não, eu já conheço, já sei quem é, já conheço o projeto. Ele não sabia nada do projeto, não tinha nenhuma ideia do que era o projeto do Evangelho que Jesus estava implantando. Por quê? Por que tanta alegria? E eu posso responder, porque ele descobriu, ele percebeu e ele sacou que também não era fácil para Jesus. Mateus teve que abrir mão de muita coisa, mas quando Jesus falou para Mateus, Mateus, eu quero você comigo, sabe o que Mateus sacou na hora? Esse homem não está fazendo um bom negócio, esse homem está ficando doido. E se ele está ficando doido porque ele me quer, então peraí, se ele me quer, então eu também quero. Ele correu um risco, porque Jesus também estava correndo risco. Era um risco para Mateus, mas do ponto de vista de Mateus, Jesus também corria risco. Deus escolhe pessoas por elas mesmas e nada mais. Não existe lógica na escolha de Deus. Por que Deus queria Mateus? Por que Jesus queria Mateus? Por que Deus quer você? Eu nunca esqueço de uma vez, li sobre uma experiência de um pastor que pregou sobre a predestinação. É uma coisa que a gente pouco fala, né? Mas é uma doutrina bíblica, como o livre-arbítrio também é uma doutrina bíblica. Mas naquele dia especificamente foi sobre predestinação e sobre a eleição de Deus. E o pastor disse que todos são eleitos por Deus. Foi Deus que escolheu, não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu. E aí ele foi para casa preocupado, meu Deus, será que a igreja entendeu? Será que não vai, né? Porque esse tipo de coisa sempre leva a algum desentendimento. E o pastor preocupado, tal, enfim, foi para cá. E quando chegou de madrugada, o telefone toca. E o irmão que estava no culto, pastor, eu não consigo dormir, que eu estou com um negócio aqui na cabeça, mas está vendo, eu sabia que eu não devia pregar esse negócio, não é? Pastor, eu estou com um problema aqui na cabeça, o que é, meu irmão? Uma dúvida que não me sai da cabeça, o que é? O Senhor nos elege. É Ele que escolhe, é Ele que escolhe. Então eu fiquei com uma dúvida, e minha dúvida é, por que eu? E ele entendeu, por que eu? Essa é a pergunta que eu faço para Deus, por que eu? Eu acho que Mateus fez exatamente essa pergunta, por que eu? Por que eu? Tem tanta gente melhor, e tinha, era uma sociedade religiosa, e tinha tanta gente religiosa, tanta gente boa, gente de qualidade, homens, grandes homens de Deus. Tinha um Nicodemos era um grande homem de Deus, não é verdade? Tinha, por exemplo, um Eli, lembra de Eli? Eli era um homem de Deus extraordinário, do melhor tipo. Tinha um homem do tipo Simeão, casado com uma mulher chamada Ana, um casal abençoadíssimo, que carrega um testemunho precioso no Evangelho. Não faltavam homens maravilhosos para Jesus chegar, olha, eu quero vocês. Mas na hora que ele começa a escolher, cadê esses homens? Nenhum aparece. E o pior, para piorar, porque Pedro ainda vai lá, né? Não era lá grande coisa, mas enfim, eram homens, né? Homens normais como eu e você. Mateus não era que nem eu e você. Mateus era tranqueira pura. Mateus é fria. Se Jesus me pedisse uma opinião, eu ia falar, Senhor, é fria, não entra nessa não. Se o Senhor chamar esse rapaz, vai dar rolo, isso não vai dar certo. Esse Mateus, ele é odiado, vai começar por aí, né? Você vai ter que olhar, vai ter que dormir de olho aberto, porque esse rapaz vai dar problema no teu grupo. Mateus percebeu que tinha uma lógica estranha em Jesus. Por que ele me quer? Por quê? Porque eu. E quando Jesus falou, segue-me, ele não teve dúvida.
Ele percebeu, eu vou fazer parte desse projeto, mas não porque eu vou perder, porque ele vai perder, é Jesus que está perdendo. Na cabeça de Mateus, Jesus perdia. E o que Jesus perde quando ele escolhe Mateus? Eu quero dizer que Jesus perdeu duas coisas pelas quais a escolha de Mateus não foi boa. Primeira coisa que Jesus perde quando escolhe Mateus, ele perde, ou pelo menos ele está arriscando a sua imagem pessoal. Ele se arrisca, porque as pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim, olha, está vendo? Ele é amigo de pecadores. E a expressão amigo de pecador, sabe o que significa? Você é aquilo com quem você anda. Não é? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Pois é, Jesus só andava com pecador. Então, se você só anda com pecador, o que as pessoas vão pensar de você? Vão dizer que você é pecador também. Está vendo? Por que ele quer esse tipo de gente? Por quê? Por que só anda com esse tipo de gente? Mateus arriscava a imagem pessoal de Jesus. Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E ele tinha que neste mundo encarnar um tipo de santidade, um tipo de espiritualidade que fosse um negócio incrível e maravilhoso. De maneira que as pessoas olhassem para Jesus e ficassem embevecidos, não é? Com toda aquela áurea de espiritualidade, aquela áurea de glória, uma coisa, sabe, aquele negócio que você, não, esse é um negócio incrível, maravilhoso, só que você olha do lado e quem é que está do lado? Mateus. Mateus do lado. Senhor, vai estragar a tua imagem. Vai sair na foto. E olha quem está do lado, Mateus, já viu quando o político faz isso? Ele tira a foto e quem está do lado? E aí a oposição, é um prato cheio para a oposição, né? Olha quem é que está do lado. Pois é, quem é que está do lado de Jesus na foto? Mateus. Senhor, como? Não, isso não vai dar certo, Senhor. Não tem como dar certo. Chama outros, tem gente melhor. E não falta gente melhor do que Mateus. Jesus arrisca a sua imagem pessoal. Ele podia ser chamado de amigo de publicanos. E aliás, se você ler a continuação do texto, é exatamente o que vai acontecer. Mateus vai dar uma festa, Jesus vai nessa festa, um monte de publicano vai nessa festa, e aí os judeus olham para aquilo e dizem, está vendo? Jesus é amigo de publicano, ele fala que é santo, ele fala que é maravilhoso, ele é espiritual, mas olha com que tipo de gente ele anda. Jesus arriscava a sua imagem. E para Jesus arriscar a sua imagem, irmãos, isso é um problema, porque Jesus está implantando o reino de Deus nessa terra. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu não ia correr um risco. Fala, pelo amor de Deus, não, eu não correria risco nenhum. Se eu tivesse o menor chance, olha, tem uma chance de dar errado, porque essa pessoa não sei, tem, né, um pontinho negativo, eu já ia, não, é melhor, não. O resultado é muito precioso, o projeto é muito grande, não pode dar errado. Mas Jesus corre o risco. Mateus, eu quero você, e eu quero você especificamente. Mateus entendeu isso. Ele entendeu que não era ele que estava deixando tudo, era Jesus que deixava tudo por ele. Segunda coisa que Jesus perde, quando ele escolhe Mateus, Jesus ele ameaça, perde não, ele ameaça a sua própria missão. Sabe o que aconteceu quando Jesus colocou Mateus no grupo? Sabe o que aconteceu? Muita gente, muito seguidor em potencial, não seguiu mais a Jesus, não foi mais. Gente que poderia ter aceitado o ministério de Jesus. Eu imagino que milhares de pessoas teriam ido a Jesus. Mas como tinha Mateus, os outros não era grande coisa. Mas tá bom, os outros pelo menos são normais. A gente vê eles lá na sinagoga. Nenhum é um grande pregador, não tem nenhum que é nenhum é grande coisa nenhuma. Mas tá bom, são pessoas normais, que têm seu emprego, né? Pessoas que têm pelo menos uma família estruturada, que têm os seus filhos lá, que se não são gênios, pelo menos são crianças normais. São normais, enfim, não tem nada de especial neles. Os 11 são assim. Mateus, não. Mateus é tranqueira. E agora, do lado de Jesus, ele ameaça a missão de Jesus. E qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era implantar o Evangelho nessa terra. E o Evangelho iria salvar a humanidade. E do Evangelho surgiria a Igreja de Cristo, que seria um projeto grandioso do Senhor. E aí o Senhor coloca Mateus e a missão dele fica ameaçada. Jesus ameaça a sua missão. Por quê? Porque sob todos os aspectos, era um erro.
tinha gente mais preparada, tinha gente mais adequada. Por que Mateus? Essa é a pergunta. Por que Mateus? O que aconteceu com Jesus naquele dia? Não é? Que ele simplesmente falou, não, eu quero Mateus. Eu teria dito, Senhor, não, Mateus não, Mateus sim, é ele que eu quero. E a escolha de Mateus me leva a uma segunda pergunta, e essa é a pergunta que realmente interessa para mim e para você. Por que eu? Por que eu? Por que Jesus te chamou? Não tinha gente melhor para ele chamar? Por que ele insiste em você? Por que ele te quer? A sua escolha, a escolha de Deus sobre a tua vida, é de Deus, foi Ele que tomou a iniciativa, Ele te buscou. Por que você? Por que você? Será que eu não arrisco? Será que Jesus não corre um risco de ter me chamado? Um risco, por exemplo, de ofender a própria imagem dele, porque eu não sou perfeito, e ele sabe que eu não sou perfeito, mas ele me quer, ele quer a cada um de nós, ele nos chama, ele nos busca, ele nos procura. E quando ele nos quer, ele simplesmente diz, segue-me. Por que eu? Senhor, por que eu? Por que eu? E eu quero que você vá para casa com essa pergunta, por que eu? Com tanta gente melhor, por que eu? E olha que Mateus ainda era pior do que você. Ameaçava muito mais a missão de Jesus, mas Jesus teve Mateus do lado. E olha que bênção. A gente podia falar, né? Hoje pela manhã nós estudamos, e hoje nós vimos, agora à noite, nós vimos exatamente o conceito prático daquilo que Jesus falou hoje pela manhã. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Sabe o que Jesus podia responder para Pedro? Ele podia dizer, Pedro, você não sabe o que eu vou perder por você. Você acha que você deixou muito? Você deixou o quê? Você deixou casa? Você deixou tempo? Porque agora você tem que dedicar tempo para mim? Deixou algum dinheiro? Você deixou sua família, porque tem que viajar aqui, tem que ir para lá? É isso? Deixou sua profissão? É isso que você deixou? Pois eu vou te falar o que eu vou deixar. Eu vou deixar a minha vida neste mundo. Eu vou morrer por você numa cruz. E você acha que está deixando tudo? Eu estou deixando tudo para ter você como meu seguidor. É exatamente a ideia de Mateus. Mateus entendeu isso. Eu acho que Mateus entendeu até mais do que Pedro, não é verdade? Ele entendeu que se ele perdia tudo, Jesus também perdia tudo. Não sou só eu que perco. Jesus perde muito mais. Ele perde sua própria vida por mim. Mas ele continua perdendo porque ele me tem no seu reino. Então qual é o mínimo que eu posso fazer? O mínimo que eu posso fazer é entender que Jesus me quer, que Ele me ama e que Ele faz questão de me ter junto com Ele. E aí quando você vê a foto de Jesus, Jesus tem que aparecer bem na foto. Porque senão o mundo não vai gostar dele, não é verdade? O mundo não vai gostar dele. E aí aparece Jesus na foto. E tem que ficar atraente, tem que ficar maravilhoso, para que o mundo realmente queira Deus. Esse é o projeto do Evangelho. Mas aí tem um problema, sabe quem é que está do lado da foto? Você. Do lado dele, você está lá. Mas quem que é aquele lá? Oxe, mas é isso aí? É isso que ele está chamando? Querido, eu sinto dizer, mas é exatamente isso. Eu também estou me perguntando, não é? Eu também me pergunto, por que Deus chamou você? Mesma pergunta, eu faço a mesma pergunta, por que Ele me chamou? Por que Ele chamou você? Ele chamou você porque Ele te ama, Ele te quer. Ele deseja cada um de nós do lado dEle, e Ele faz questão de que nós estejamos com Ele, caminhemos com Ele, Ele vai investir em nossas vidas, e vai fazer com que nós possamos produzir frutos verdadeiros, frutos do Espírito Santo que vão glorificá-lo. Por fim, Jesus chama Mateus, mas Mateus entendeu, se ele perdia muito, Jesus perdia muito mais por tê-lo do lado dele. Jesus perde muito mais por ter você do lado dele. O que a gente vai fazer? Vamos simplesmente dar glórias, louvar, e vamos exaltar a bondade que Deus tem sobre a vida de cada um de nós.